Explosão demográfica. O que foi esse fenômeno na história da população mundial? Veja bem, no século XX, que começou no ano de 1901 e terminou no ano de 2000, a população mundial ela cresceu tanto que deu-se nome aí a esse fenômeno de explosão demográfica. Veja bem, no início do século XX, a população mundial ela era aí de aproximadamente 1,56 bilhão de habitantes e ela saltou em 100 anos para 6,1 bilhões de habitantes. Então, um crescimento sem precedentes, como nunca se tinha visto aí na história da humanidade. Agora, por que aconteceu isso? Como que foi isso? Onde que foi? Vou fazer um panorama geral aqui para você. Bem, esse crescimento, essa grande explosão aí, se deu principalmente nos países chamados países em desenvolvimento. Essa história aqui, isso tem uma grande relação, uma relação profunda com a Revolução Industrial, com a industrialização, com o avanço tecnológico. Vamos fazer aí a analogia. Veja bem, a indústria, ela surge lá na Europa, ao final do século XVIII. Então, inventa-se o motor lá na Inglaterra, cria-se a indústria, processos produtivos industrializados. Depois, com o desenvolvimento aí da humanidade, essa indústria vai se expandindo para outros países da Europa e numa segunda fase da Revolução Industrial existe a industrialização de alguns outros países aí pelo mundo. O Brasil é um forte exemplo disso aí, né? O Brasil passa a ser industrializado na segunda fase da Revolução Industrial. Agora, o que isso tem a ver com população, com o crescimento da população? Tem tudo a ver, porque a indústria, ela traz um processo de urbanização. E quais são as principais características das áreas urbanas? Adensamento populacional. Esse adensamento populacional, ele demanda melhorias em questões sanitárias, em questões de saúde. Melhorias em saúde faz com que as pessoas vivam mais, então continuam nascendo pessoas e as pessoas que já estão aqui no planeta, elas vão atingindo idades mais elevadas, a esperança de vida, a expectativa de vida, ela vai gradativamente aumentando em função dessas melhorias na saúde. Outra questão que a industrialização traz, que vai ser um reflexo que a gente vai ter mais para frente. As mulheres vão entrando para o mercado de trabalho, então a mulher ela deixa de ter apenas aquela função de ser a dona de casa, de cuidar dos filhos, e ela passa também a trabalhar fora de casa. E com isso ela passa a ter menos tempo para cuidar de filhos e ela vai fazendo a opção de ter menos filhos. Só que isso já é numa fase mais avançada. A principal consequência que a gente tem aqui no século XX é da diminuição de mortes. O número de filhos ele ainda continua sendo um pouco alto, tá? É claro que a gente sempre tem que pensar na questão de período histórico e na questão de localização, onde que é o lugar que nós estamos analisando. Pois bem, falar um pouco mais aí para você sobre essas causas aí dessa explosão demográfica, desse grande aumento populacional. Que melhorias foram essas que tiveram na saúde que fez com que as pessoas vivessem mais? Principalmente vacinas, antibióticos e também a questão de cuidados básicos de saneamento nas cidades, lavar as mãos, né? Hoje a gente tem falado aí na atualidade tanto disso, olha só como é que a história vai se repetindo, né? A higiene dentro de casa, lavar as mãos constantemente,
vacinas, né? As vacinas, hoje, se você pega um cartão de vacina de uma criança, tem essa curiosidade aí, pega um cartão de vacina e conta quantas vacinas uma criança toma desde que ela nasce, desde o seu primeiro dia de vida até aproximadamente uns 10 anos de idade. Conta para você ver. Você vai ver aí mais de 30 vacinas. Então são vacinas para doenças que antes aqui do século XX não tinha vacina, não tinha cura, matava as pessoas. Tuberculose matava muitas pessoas, sarampo matava muitas pessoas. Isso era um problema imenso há alguns anos atrás. Então, as vacinas, elas salvam vidas. Isso está comprovado cientificamente, isso está na história. É só a gente ler, a gente observar, né? Bom, então, falando aí um pouco mais para você sobre a questão aí de onde que essa explosão demográfica ela acontece. Ela acontece nos países em desenvolvimento porque eles vão se industrializando, tá? Então, eles vão tendo características aí semelhantes ao que a Europa teve ao final do século XVIII e no início do século XIX. Agora, essa evolução tecnológica, esse avanço aqui na saúde, isso tem uma grande relação também com um fato histórico que aconteceu aqui mais ou menos no meio do século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. A explosão demográfica mesmo em si, ela se dá na segunda metade do século XX. Então esse crescimento populacional, ele é muito grande no século XX, mas ele é muito maior no pós-segunda guerra. Porque durante uma guerra, quando um país ele se vê motivado a vencer o outro, a derrubar o outro. Então, uma coisa boa, entre aspas, né, que tem um período de guerra, que é muito triste, mas é esse grande investimento em tecnologia. E a saúde, ela se beneficia muito desse avanço tecnológico. Agora, tem uma questão comportamental também, uma questão psicológica que ela é estudada. Num período de guerra, o ser humano, ele tem assim a sensação, né, lá no seu inconsciente que vai ter uma extinção da espécie. Então, isso de forma inconsciente motiva as pessoas a terem mais filhos. Então, esse é um outro fator. A gente tem que pensar em tudo, né? Então, o estudo da geografia, ele é amplo e ele é profundo. Nós temos sempre que levar em consideração as questões da natureza, os aspectos ecológicos e os aspectos sociais, emocionais, psicológicos. Tudo isso aí entra no pacote para que a gente transforme o espaço geográfico. Nós transformamos o espaço geográfico a partir daquilo que nós somos, né? Então, para a gente entender essa explosão demográfica aqui do século XX, para a gente entender a dinâmica da população, nós temos que entender as características do ser humano, sua personalidade, seu comportamento social, as características do espaço físico, mas é isso aí. Agora, o bacana da gente compreender bem aqui o que aconteceu no século XX é para que a gente vá construindo aí, desenhando um novo século XXI, melhor do que foi o século XX.